Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Esse aqui é o espaço, é o lugar, é o ambiente onde você concretiza o seu grande sonho de morar bem, de investir bem, de comprar, de vender, de alugar, como inquilino, como locador, enfim. Esse é a casa do mercado imobiliário e é aqui que você realmente recebe as melhores informações, instruções. Aqui você é educado a ser realmente, também se transformar, mesmo como cliente, num grande especialista sobre o mercado imobiliário, para você fazer essa jornada com segurança. O nosso compromisso aqui com você, você sabe, é de trazer especialistas, autoridades, e é exatamente isso que eu faço. Eu trouxe hoje aqui para a gente conversar sobre, olha que assunto legal, nós vamos conversar sobre o passo a passo de uma compra bem feita. E também o passo a passo de uma venda bem feita. Nós vamos olhar para os dois lados, tá? Nós vamos olhar pelas duas perspectivas, de quem está comprando e quem está vendendo. O que eu preciso fazer realmente para garantir que essa compra seja uma compra prazerosa, segura, seja uma experiência agradável e, da mesma forma, para quem está aí do outro lado, na outra ponta, vendendo o seu imóvel. Trouxemos quem? Grande. O homem, olha, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O cabo é tão bom, que no nome dele tem professor. Inclusive, você botou na certidão de nascimento, professor Tarcísio, né? Sim. Minha marca, né? Minha Sua marca. Quando pergunta meu sobrenome, eu sempre digo professor Tarcísio. Professor Tarcísio. Porque professor nome e Tarcísio é sobrenome. Tarcísio, seja bem-vindo. Professor, meu professor. Inclusive o Instagram dele é isso mesmo, professor Tarcísio. Você está quanto tempo nessa brincadeira aí do mercado imobiliário? É 1 ano e meio, né, mais ou menos? Cara, eu estou há 16 anos, né? 16 no mercado anos. imobiliário. Uhum. E aí passei por todas as etapas, né? Fui captador, fui gerente de vendas. Uhum. Hoje eu estou à frente de uma construtora lá em Caruaru, né? Cidade que eu escolhi para residir, 130 quilômetros de Recife. Sim. E realizado, sabe? Recife está na grande Caruaru, não é isso? Não. Eu estou brincando. Na verdade... Opa, levanta aqui ao vivo, acontece tudo. E aí, pronto, pode aproximar de novo. Caruaru é uma grande capital do Agreste, né? Exatamente. E aí concentra muita coisa. São 500 mil habitantes, daqueles 500 mil tem quase 1 milhão flutuando ali, naquela grande Caruaru que a gente chama. Sim. São aquelas cidades. E eu escolhi morar ali, né? Mas você não é mais de Caruaru, você é um do Nordeste, né? Verdade. Do Nordeste do Brasil. Não é E eu isso? adoro esse título, viu? Eu adoro, eu carrego isso mesmo, né? Qual título? De Nordeste. De Nordeste. Você é um professor Eu digo Nordeste. que muita gente percorre as grandes capitais. A minha é Juazeiro do Norte, é Arapiraca, Cajazeiras. E você sabe que nós alcançamos todos esses públicos aqui pela TV Diário. Massa. TV Diário chega em todos. Pode mandar um alô para todo mundo, para todo mundo aí, porque vai estar todo massa, mundo lhe assistindo também. Muito Além do importante. YouTube, lógico, né? Além do YouTube, que não vê fronteiras. Mas a gente está aqui num programa que é um programa de TV. Massa. Né? É um programa de TV. Então, alcançaremos também todos esses públicos aí. Vamos lá, meu irmão. Vamos começar a conversar, então, aqui sobre esse grande tema, que é a compra. Vamos começar pela compra? Bora. Né? Eu vou passar uma linha aqui, ó. Passei a risca. Começar aqui pela compra. Né? Muito bem. Na sua opinião, o que a pessoa que ela está pensando em comprar, quais seriam assim, as primeiras providências, na sua opinião, que ela deveria tomar? Por onde ela deveria começar, na sua opinião? Tá. Primeira preocupação é saber escolher os profissionais que você vai lidar, né? Então, o primeiro passo é um corretor de imóveis. Na minha percepção, esse corretor de imóveis, por muitas vezes, o corretor nem sequer sabe que é especialista. Então, eu acredito muito que o cliente ele tem que procurar quem de fato é especialista. Quem é o cara do bairro, quem é o cara do segmento, quem é o cara que vende casa em condomínio. É muito importante essa coisa do especialista. Muito importante. Como é que a gente identifica um especialista? Na sua opinião, quais são as características de um corretor que dá realmente para a gente essa ideia de que, não, esse aqui é um especialista? Tá. Para mim é com perguntas. Então, quando eu pergunto, Paulo, tu trabalha no condomínio Itaitinga? Aí tu dissesse, Tarcísio, não, mas eu tenho um parceiro. E aí isso já é o primeiro sinal. Então você já está dando uma dica aqui que o cliente tem que perguntar. Tem que perguntar. O cliente tem que perguntar. Quem é que tem que entrevistar quem? O cliente entrevista o corretor, o corretor o cliente ou os dois? Tá, no alinhamento de expectativa, desse da hora da compra, eu que pergunto. Eu que sou cliente. Quem é o pergunto. eu? Cliente. Cliente. O cliente. Eu sou cliente, estou comprando a casa, estou procurando. Então, peraí, deixa eu perguntar aqui para o corretor Paulo Angelim. Essas perguntas aqui. Essas 5. E aí, quando eu vejo... Dá mais exemplos aí de perguntas. Tá, primeira pergunta. Se ele entende, se ele domina aquela situação. Segunda, do trato que eu tenho na relação de compra enquanto cliente,
pergunto sobre crédito. Eu pergunto, e nessa situação que eu tenho hoje, como é que você resolveria? Nossa. E aí, quando eu sinto, cliente, sinto que o profissional que se diz corretor de imóveis habilitado, ele não tem a habilidade técnica para me acompanhar, é hora já de eu suspender e procurar um novo profissional. Não é assim que acontece normalmente, não, né? Não. Vamos lá, vamos falar então para ver se as pessoas até se enxergam nisso aí. O que é que normalmente as pessoas fazem? Tá, elas perguntam para o profissional por sua vez. O que é que os clientes fazem, né, no caso? Né? Os clientes perguntam e aí já diz toda a dica do que precisa e do que quer e acha que aquela pessoa que não é habilitada, ele vai conseguir o produto que ela quer. E aí, consequentemente, ela comprar. Parece, Paulo, que os clientes estão em busca de um produto, ou a casa, ou o apartamento, ou o sítio, a chácara, seja qual ele for, e todo mundo é capaz de encontrar ele. Sabe? O corretor, na cabeça do cliente, é aquele profissional que vai buscar o que ele quer. E aí é que tá a falha. Vamos tentar fazer comparação com a medicina? Bora. Porque eu acho que o corretor deveria muito se portar como um consultor, né? Como assim, um consultor nesse sentido, né? De ser aquela pessoa que nós temos uma dor ou necessidade, como você queira chamar isso aí, e vamos buscar. Porque quando a gente começa a sentir alguma coisa, a gente normalmente não vai para o Google, né? A gente não vai para o Google. Estou sentindo isso aqui. Não vai. Não. A gente começa a conversar com pessoas, né? Mais ou menos isso. A gente começa. Mas eu estou sentindo, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Vou te dar a dica, indicação. É um bom caminho. Muito bom, muito bom. Inclusive, na maioria dos clientes que a gente tem lá na construtora, quase que 50% é uma ferramenta muito útil, que é o cliente que compra um corretor, naturalmente ele indica o corretor, né? A gente faz isso com política, com vereador, com presidente, com governador. Naturalmente você indica. Indica. Uma dica. Te dá uma dica boa aqui de alguém que Exatamente. Eu digo muito que quando o cliente é bem atendido, ele fica constrangido de não indicar. Então, eu concordo com você. Então eu não gostei, estou sem o dinheiro de comprar esse produto, nem preciso, mas foi tão brilhante a apresentação desse profissional que eu acho que eu tenho um primo, que eu acho que eu tenho um irmão. E aí começa essa inquietação, a gente, enquanto cliente, né, se preocupa muito com isso. Então, eu acho que estar atento a esse momento de pessoas que compraram e tiveram experiências bem-sucedidas, isso vai ajudar muito no processo de compra. Mas muito. E eu acho que tem um jogo importante aí. Prestigie o bom profissional, sabe? Prestigiar que tá na hora. Tá na hora disso acontecer. Essa ideia do cliente de não, eu tenho que trabalhar com vários corretores, porque senão eu não vou encontrar o que eu preciso, porque o corretor só vai querer mostrar o que ele tem, ou o que ele quer. Existe isso no mercado? Existe essa ideia na cabeça do cliente? Existe. É muito cultural isso, né? Essa preocupação de tá com todo mundo, eu tenho mais opções. E isso até para o vendedor também, né? Que acha que se entregar para... Como é que o corretor pode se posicionar para combater isso aí? Primeiro que o especialista ele tem sempre mais conhecimento do que o generalista. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, enquanto cliente. E segundo, que quando eu estou pesquisando algo, eu preciso me preocupar em quem de fato é o perito no assunto. Quando a gente está procurando qualquer coisa, ar-condicionado, eu não procuro o cara que mexe com refrigeração. Eu quero o cara que mexe com ar-condicionados residenciais. Ponto. Opa, específico. Isso, específico. O cara é especialista em refrigeração de fábrica. Isso, não vai. E tem algumas coisas que acontecem que é importante a gente, quanto cliente, lembrar, é que caso ocorra qualquer incidente naquela instalação, naquele serviço, aquela pessoa já vai ter lidado com aquela situação. É verdade. Então, eu estou totalmente eliminando, claro que em sua quase totalidade, né, não existe unanimidade, os riscos que eu tenho daquela transação. Então, o cara já entende, já fez, já foi uma casa em condomínio, já foi um apartamento que ele vendeu, já é um apartamento popular, não sei, né? Me ocorreu aqui agora o seguinte, o cliente
que diz assim, não, eu vou trabalhar com um corretor, vou dar uma chance para um sobrinho meu que está começando agora, está com 3 meses na corretagem, e vou dar essa chance para ele poder ou comprar, ou assim, me ajudar a comprar, ou então me ajudar a vender o meu imóvel. Você sabe, é família, é tudo. O cliente está fazendo certo na hora que ele faz isso? Eu sempre digo que é como educar, né? A gente fica muito preocupado em servir a nossa família ou alguém. Na hora que a gente está falando de profissional, sim, a gente precisa perceber que o grande serviço a ser resolvido é a nossa necessidade. Então, talvez atender ele fechar a venda, a comissão seja algo que ajude o corretor, a pessoa da venda, mas não me ajuda enquanto profissional. Rapaz, você está trazendo agora uma perspectiva fantástica. Repita isso aí. São duas necessidades diferentes. E aí eu volto ao exemplo que você falou do médico. O meu sobrinho, ele é médico agora. E acabou de sair da residência. Sim. Será que eu vou entregar meu joelho para ele? Né? Talvez ele não tenha experiência, e agora a gente fala de experiência. Tu tá dizendo isso, mas eu tô rindo aqui porque uma sobrinha minha, né, ela vai casar, e o noivo dela acabou de sair da residência, é ortopedista especialista em joelho. Olha aí. Matheus, o Tarcísio tá falando de ti aqui, Matheus. E aí é muito legal, porque a gente não entrega isso. Não entrega. Então, você pode até ouvi-lo, né? Isso. Mas você não fica só com a palavra dele, você vai confirmar. Você falou em ouvi-lo, e eu já escutei muito isso. Indo para a construtora. Chegou lá, um cliente, e aí quando chega o cliente eu sempre digo, traga alguém de sua confiança. E às vezes é um corretor. Você mesmo sugere, Sugiro sempre. Legal. Traga alguém de sua confiança. E isso eu uso porque eu sei que eu tô me despindo de qualquer sentimento que ele tenha de enganação. Traga alguém. Não, isso gera muita confiança, Tarcísio. Gera muita confiança. Traga alguém de sua confiança. É importante. Agora, na hora de negociação. Quem é essa? Na hora da negociação. Às vezes também na hora da opinar se aquele apartamento é bom ou não, alguma coisa desse tipo. Então, essa coisa de dar um espaço controlado para o cliente, cria nele um certo conforto, né? De ele ficar à vontade. Fundamental. Corretores que pressionam demais. Não funciona. Não funciona. Para esse tipo, para um cliente que está comprando um imóvel, né? Uma coisa de. Não. Eu acredito que a pressão ela deve ser dada com coerência. Por quê? Tem uma valorização. Beleza, essa pressão funciona. Tem que ser real. Isso. Concreta. Fato. É um fato. Olha, eu não estou querendo. Um dos grandes negociadores que eu tô de livros e pessoas que eu tô curtindo muito sobre negociação, esse estudo, é que não pode ter mentira na negociação. Não. Né? Não pode ter blefe. Eu acho que o blefe ele não funciona. Isso é para poker. Exatamente. É jogo de carta. Jogo de carta. Aqui na pessoa ele está percebendo no seu olhar, no seu comportamento. Tem muita gente estudando, sabe? Sobre pessoas. Sim. E é importante a gente falar disso. Demais. Na perspectiva de quem compra, o cliente, ele olha e percebe quem é você. Então faltou um pouquinho de verdade, ele já não gostei do Tarcísio. Sinalzinho. Isso, alerta. Um alertazinho. Aí o medo, pronto, perdeu. O medo paralisa, né? Paralisa. O medo blinda, trava. E aí o cliente tem que estar muito atento a isso, né? Quem é o corretor? O que é que ele está falando? Qual a propriedade que ele está apresentando? Você falou aí nessa pessoa. Eu gostei muito dessa sua ideia aí, porque isso desmonta qualquer especulação que porventura o cliente tenha de que essa pessoa está tentando me engabelar, me enrolar. Não, quando você diz, não, olha, se o senhor tiver uma pessoa que o senhor confia e tudo, agora, essa pessoa, às vezes, se ela for uma pessoa errada, vamos falar aqui para os nossos clientes, quem deveria ser essa pessoa? Porque às vezes é alguém que não quer o sucesso da outra, morre de inveja, tem ascendência, mas não tem um real desejo com o sucesso do cliente, né? Às vezes é um tio que é muito falastrão, quer estar mas entendido. Aquele cara que entende tudo. Sargento do exército, né? E tudo, capitão. E isso é uma brincadeira que a gente faz, que o sargento entende tudo, né? O sargento entende tudo. Mas aí, ele na verdade tem inveja daquele sobrinho dele que prosperou e ele não prosperou. Sim. E aí não, né? Enfim, fica colocando dúvidas demais. Na hora que a gente vai encontrar quem essa pessoa que sugere, ao meu ver, tem que ser alguém que já tenha investimentos imobiliários. Opa!
Vocês ouviram isso aí, gente? Primeiro ponto. Já passou por isso? Já fez essa cirurgia? Isso. É já isso. passou por essa cirurgia? Isso. Né? Eu tenho 3 imóveis. Eu tenho um tio Fred, que ele tem 3 imóveis. 2 na praia, eu tô querendo comprar um apartamento na praia para investimento. E meu tio Fred faz isso. Opa! Aí sim. Essa sugestão ela é válida. Sugestão tem que ser de quem viveu, né? De quem viveu. Quem viveu, quem passa na prática, quem entende, quem já viu situações. E você está tendo cuidado aí de chamar de sugestão. Sim. E não de conselho. Não. É apenas uma sugestão que pode ou não ser considerada. Exatamente. Sempre com esse viés. E o cliente tem que estar aberto para isso. Tem que estar aberto. E nessa percepção de compra, que eu sou o cliente, eu tenho que lembrar que eu sou uma pessoa totalmente diferente de tio Fred. Concorda comigo? Com necessidades distintas. Isso. Ímpetos distintos. Tio Fred tem um comportamento, eu tenho outro, então eu tenho que analisar. Inclusive isso. Né? Nossa. Como é que tio Fred faz as negociações dele? E tem mais pé no chão, é com entrada menor. Não, mas eu quero fazer logo, eu não quero pagar juros. Tio Fred tem uma atividade que ele é comerciante, então ele recebe dinheiro direto, eu não recebo. O meu dinheiro é sazonal, eu tenho dinheiro para lançamento. Que aula, Tarcísio, que aula. Então a gente tem que estar muito atento a isso, sabe? Com certeza. Porque o conselho, ele fica muito sugestivo, ele fica muito rotulado. Uma imposição. Como se fosse uma lei. É uma lei, uma regra. Não é. Não é. E pode funcionar para tio Fred, pode não funcionar para mim. Né? Então tem que estar atento a isso. É mais uma variável para ser considerada, não necessariamente para ser determinante. Isso. Sugestão. É uma sugestão. Eu gostei comigo dessa foi ideia da sugestão. Eu vou guardar isso aqui. Comigo foi assim. Não sei como é que vai ser com você, mas para mim foi assim. Né? E o corretor está preparado para fazer isso? Eu tenho para ajudar nesse processo, nesse entendimento. Com esse trabalho que eu faço de educação do corretor, né, paralelo à minha gestão comercial, que antes era o contrário, né? Era muito mais educação e menos gestão. Hoje é mais gestão. E aí eu dou uma palestra por mês. Mas eu sempre fico dizendo ao cliente, ao corretor o seguinte: na hora que você for... Ontem aconteceu isso. Professor, o cliente vai chegar hoje à tarde e, se Deus quiser, ele vai fechar. Eu tenho certeza que ele vai fechar. Eu disse, tu conseguiu identificar se o produto resolve mais de um problema dele? Aí ele disse, resolve. Eu disse, claramente, resolve. Eu disse, consigo identificar mais problemas a serem resolvidos, porque a probabilidade vai aumentando dele atender a necessidade e ele dizer para você que quer. Sim. Entendi. Eu tenho que vender. Eu disse, não. Você tem que encontrar o que ele precisa. A venda é consequência desse encontro. Eu digo sempre que é um encontro amoroso. Né? Entre o que o cliente precisa e o produto certo. E esquece tua necessidade. Porque a tua necessidade, enquanto vendedor, nada mais é do que mediar de maneira extraordinária né? Essa relação para que ela dê frutos, para que ela seja transparente, clara, gere negócios, segura. Mas antes de qualquer coisa, é o sucesso dela que me dá dinheiro. Não é a venda. Acho que a venda, por muito tempo, ela foi dita, né? E treinada de que tem que vender, tem que empurrar. Aí o vendedor bom é aquele que fala muito, quer desenrolar. Esquece essa história. Esquece isso. Esquece. Não existe mais espaço para isso. Não tem. Não cabe. Cheio de informação, as pessoas mais educadas, mais cientes do que estão fazendo. Eu tenho um cliente lá em Caruaru que eu disse para ele o seguinte, eu tenho o seu terreno é do lado do shopping. Eu tenho um cliente que quer fazer uma negociação de uma academia, mas eu preciso saber de uma coisa. E aí eu ganho ele todas as vezes que converso com ele. Eu disse assim para ele, o senhor, ao negociar esse terreno, vai comprar outra coisa? Aí ele disse, ainda não sei. Eu disse, então o senhor não vai fazer essa negociação. Ele, rapaz, como é que tu tá me dizendo isso? Eu disse, não, vai fazer. Porque eu não preciso fazer uma negociação para me satisfazer. Eu preciso... O senhor é meu cliente. O senhor não comprou uma vez comigo. Gente, vocês estão prestando atenção nisso aqui? Olha a sutileza, olha o detalhe disso aí. Que história, que história. Continua. E lembra, quando eu digo isso para ele, no mesmo dia ele me indicou 2 pessoas. E eu não estava fazendo aquilo para ter indicação. O Tarcísio trouxe aqui uma perspectiva muito interessante. Se você não tem um propósito né, com aquela negociação, ou seja, com aquela eventual transação... É só uma comissão? O seu interesse, né? Então, assim, isso pela perspectiva do cliente também. Sim. Peraí, eu vou vender, aí o que é que eu faço com o dinheiro? Exatamente.
Então o interesse de vender... Ele não estava precisando vender. Agora, se ele estivesse enxergando um outro negócio ali, aí o apetite dele, pela própria transação ali, ele ficaria mais flexível. Matei tudo. Nossa, isso resolvi tudo. Isso é pessoas. Concorda comigo? É pessoas... Tarcísio, eu tô na cabeça de comprar lá em João Pessoa 3 flats. E esse recurso aqui, eu uso para essa coisa, para uma aplicação que eu pensei, e ainda coloco nos 3 flats. Eu disse, opa, beleza. Mas tem alguma coisa em mente para gastar, investir? Não faça. Ele, mas rapaz, como é que um corretor diz para eu não fazer a transação? Eu disse, não. O que eu quero que fique claro aqui é que o senhor precisa fazer coisas recorrentes comigo. Eu não quero fazer uma coisa, ganhar comissão 50, 80... Mas, Tarcísio, são muito poucos os corretores que pensam. Eles focam na transação, focam na comissão. Mas, Paulo, vê, né? Não tá nessa era mais, velho. Não eu tá. sei que ninguém não vive. Tá. Ninguém Mas vive. é importante você falar sobre esse ponto. E eu queria que os clientes que estão assistindo a gente procurassem pessoas assim, sabe? Que eu acho que procurar. Quando o cliente entende quem são os verdadeiros profissionais, elimina o cara que está trabalhando pela comissão. Eu acho que ele não vive. Eu acho que a gente tem que começar a fazer cursos para ensinar cliente a comprar. Eu acho. Porque, por exemplo, olha só, cliente, você chega para um corretor e diz assim, em quanto tempo você acha... Olha que pergunta mais né, capciosa, inclusive. Aí o cliente chega e pergunta assim, moço, me diga uma coisa, em quanto tempo você acha que eu consigo encontrar esse meu imóvel? Olha que pergunta aberta. Porque numa pergunta dessa, o corretor ele pode denunciar claramente qual é o interesse dele. Claro. Se o interesse dele é o cliente, é o sonho do cliente, é a satisfação do cliente, ou é o negócio dele. Né? Exatamente. Por exemplo, você é um corretor e aí o cliente chega e diz, Tarcísio, com quanto tempo você acha que eu consigo encontrar esse imóvel que eu estou procurando? Primeiro é que depende do que o senhor tem como urgência e o que o senhor tem como prazo. Pronto, olha, ele já me conquistou, porque é exatamente isso. Ele não me respondeu com uma resposta, ele me respondeu com uma pergunta. Depende. Isso. O que o senhor tem como urgência? Isso. O que o senhor tem de prazo? Né? Qual é o prazo que o senhor tem? E o que o senhor procura? O que o senhor está procurando? Exatamente. Então, Tarcísio, qual o papel do cliente? Qual o papel do cliente nessa jornada para que essa jornada seja uma jornada realmente agradável? Tá. Primeiro, rigidez com o que ele precisa. Tá? Então, ele precisa saber o que ele precisa. Ele precisa ter um autoconhecimento, né, do que ele precisa. Isso ele faz sozinho ou faz em família? Família. Ele chega, faz uma reunião, e aí senta e coloca os pontos prioritários. Porque às vezes a esposa está dizendo uma coisa, o marido está dizendo outra, o casal, na configuração que for, está comprando, um diz uma coisa e outro diz outra. Primeiro ele precisa alinhar as expectativas. Chegou com a demanda, quando não tem um profissional de alta qualidade, que a gente já explicou para o cliente quando é que ele procura, mas se ele não tiver, eu tenho que ter clareza com o que eu quero. Não, você não entendeu, Paulo. Eu quero um produto localizado nesse perfil. Tem algum? Tá? E se não tiver, me explica o que é que se aproxima dele. Acho que clareza com esse pedido... Muito importante. Parece ser arrogante. Tá? Parece ser arrogante. E aí, para cada perfil comportamental do cliente, ele vai ter essa dificuldade de fazer. Mas seja mais firme com isso. Você não entendeu. E se o corretor bom... Mata. Se o cliente tiver essa dificuldade de fazer esse tipo de coisa, ele deve suscitar isso, né? Deve. A sugestão é essa. Ele deve criar um ambiente. Esse ambiente. Para que o cliente se posicione. Eu tive uma cliente em Recife, na época, e ela dizia assim, ó, eu moro em Candeias, olha só. Eu moro num bairro distante do que eu trabalho. Esse era o problema dela. Ok. E por que a senhora quer mudar? Ela, não, eu gosto muito da Zona Norte. Aí eu, então... Candeias está onde? Está na Zona Norte? Zona Sul. Zona Sul. É um apartamento próprio. Certo. Zona Sul, ela querendo Zona Norte. Tá. E ela trabalhava onde? E trabalhava, tinha um galpão de uma fábrica dela no litoral norte. Ou seja, ela gastava 2h30 para sair no trânsito. No trânsito durante o dia. Isso. Isso era o problema dela, Paulo. Tá. Aí eu entendo o problema. Interiorizo. Poxa. E aí eu quero um apartamento 4 quartos, com não sei o quê. Qual o tempo que a senhora tem? Ela disse, eu quero mudar logo. Ou seja, ela quer mudar logo. Ela não quer comprar logo. Tá comigo? Tô contigo. Pronto. E aí quando eu sugeri a ela alugar um apartamento na Zona Norte, alugar o dela
e ter tempo de procurar com clareza, tranquilidade, o apartamento para compra. Perfeito. Aí eu ganhei a comissão, a captação da venda do aluguel dela, que eu não faço, mas faço parceria. Faz parceria. Fiz uma negociação. Tá. Não deixou de fazer coloquei negócio. Ela em um processo de locação com um período de 30, podendo rescindir com 12 meses. Tá, com aquela cláusula. 12 meses lá. Sem punição. E aí tô com ele e eu tenho 12 meses para ganhar a terceira negociação. Entendeu agora? Fiz uma negociação, fiz a segunda negociação e vou para a terceira. E aí, tudo isso porque eu foquei em sanar a sangria que estava desatada e ir direto para resolver o problema. Mas o corretor tradicional, ele ia empurrar imóvel nela. Não. Olha só, gente, o que é você tá bem assessorado, né? Às vezes, a solução para a pessoa não é necessariamente de imediato a venda, a compra, no caso. Nem a venda do dela, nem a compra de outro. Exatamente. Mas sim, tem uma experiência. Para entender como é morar na Zona Norte. Isso, é isso que está em jogo. Experimenta, coloca o teu para alugar. Sim. Tu vai se desfazer e amanhã se a tua fábrica fechou. E se mudou prioridades? Tantas pessoas, Paulo, você já deve ter passado por aí. Sim, os clientes também. O cara tem uma realidade, comprou uma casa, fez uma casa enorme. Quando estava dentro da casa, com menos de 12 meses, chegou na casa, a casa ficou linda, decorada. Não era isso não que eu queria, não. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou arquiteto. Eu estou há 38 anos no mercado imobiliário. Fui fazer minha casa. Fiz minha casa. Convicto. Eu desenhei a casa e tudo mais. Obviamente que tinha um arquiteto, eu não atuava mais. Mas mudei isso. Do teu jeito. 6 meses eu estava fazendo a primeira reforma. Com 6 meses eu estava fazendo a primeira reforma. Porque aquela história, a experiência. Assim, você viveu uma coisa que viveu no passado. Agora você já é outra pessoa. Isso. Você já tem outras prioridades. Aí você traz para o projeto ou para a decisão de compra coisas que você viveu. Mas esquece o que está vivendo. O que está vivendo. Ou o que vai viver em função da saída dos filhos, da volta de um filho, em função da velhice. Enfim, eu tive um exemplo agora com um cliente incrível. A minha esposa é muito sensata. E eu sou impetuoso, né? Então, eu fico nada, eu não conheço esse rapaz, não. E aí eu disse, eu queria um apartamento de 4 quartos. Aí ela olhou para mim, sério? Massa, né? 128 metros, a gente morando de 70 e bem pertinho de casa. Aí ela, os meninos, daqui a pouco estão saindo de casa. Um quer morar em Recife, outro, será que 4 quartos era Aí eu voltei assim e disse, realmente, né? Aqui tá bom pra gente ficar, né? Engraçado. Daqui a pouco vai ficar grande. Você segura os clientes, mas não segura você. Mas é isso. Sobretudo o ímpeto que a gente vê os clientes, né? E é muito legal quando a gente refrigera o interesse de compra do cliente com base em reflexões de coisas que são coerentes. Porque fazer o cliente pensar e refletir é vender mais, Paulo. É verdade, lógico. Né? Não, na verdade, você vende você. Sim. O cliente primeiro precisa comprar você. Isso. Aí quando ele compra você, diz, daqui para frente, não vou fazer mais nada sem você. Isso. Pronto, eu acho que é isso. É aquela história da confiança e tudo. Vamos tomar aqui um pouquinho de volta. Essa coisa do cliente, né, nessa jornada, né, cronologicamente, eles conversaram, definiram, olharam para o futuro, viram o tamanho do bolso, né, o que dava tal, e tudo mais. Como é que o que você acha que eles devem fazer? Eles devem ir para o Google logo? Eles devem começar a buscar nas redes sociais? Porque você sabe que o algoritmo, ele próprio se encarrega de começar. Né? Se você pegar bombardear. Pegou ele vai apresentando Acabou o sossego dele. Acabou o sossego dele. Ele vai. Mas se ele estiver procurando mesmo, vai ser bom, porque o algoritmo está fazendo o trabalho de busca para ele, né, de identificar. Ele só precisa ser específico nisso aí. Qual seria, que você acha, seria o melhor caminho aí que você daria de sugestão para... Sugestão. Aprendi aí. Sugestão para os clientes. Depois que eles já conversaram sobre... então, amor, 3 quartos, a gente quer naquela região ali, a gente vai até tanto, porque o nosso sinal, a gente tem isso para pagar no dia de entrada, a gente tem esse, a gente aguenta essa prestação. Pronto, essas coisas estão resolvidas. Certo. Próximo passo. Como a gente está falando para cliente,
é importante que o cliente perceba que nas escolhas ele vai ter que abrir mão de algumas, tá? Não tem um imóvel perfeito. Opa! Dá para falar de novo isso aí, por favor? Dá. Clientes, parem, parem. Ouça isso aqui, diga de novo aí, por favor. Não tem um imóvel perfeito. Então, ele eu vai posso ter localização e perder espaço, abrir mão. Eu posso ter um espaço, mas eu não tenho localização. Então, definir claramente o que é prioridade faz todo sentido. Tá. Tem coisas que são inegociáveis. Pronto. Não dá. Isso. Enquanto cliente, eu quero isso. Massa. Agora, pode ser nesse bairro? Pode. Pode ser nesse, porque aí cabe ao profissional e cabe a você também entender que não vai ter um imóvel perfeito, né? Acho que partir para a busca, já entendendo isso, acho que ajuda muito. Nossa! Porque o cara acha que vai construir o imóvel dele. E se construir, já ficou obsoleto, como o teu lá. Essa história de realmente o cliente entender que não existe o imóvel ideal, até porque você muda. Isso. Se você muda e muda suas demandas, muda suas necessidades. Ó, a gente estava morando, a gente fez a primeira reforma, fez a segunda, fez a terceira. Aí eu pego. Isso aqui é minha vida pessoal, gente. Olha só. Aí eu pego. A gente estava morando aqui no bairro chamado Dunas. Sim. Em 2013, eu apareço com a nova marmota. Tem marmota lá também? Tem marmota, né? Marmota. Aqui pra gente no Nordeste, acho que no Nordeste inteiro a gente sabe o que é marmota. Aí eu apareço com a novidade. A novidade, comecei a andar de bicicleta. Tá. E o bairro Dunas distante. A minha esposa olhou. Rapaz, esse homem não vai deixar esse negócio de bicicleta, não. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Ei, vamos começar a pensar em sair daqui. Pronto. A casa ideal. Deixou de ser ideal. Deixou de ser ideal. Por causa de uma prática esportiva. Não, meu filho, foi uma bicicleta urbana. Não era nem profissional, né? Não era bicicleta esportiva. Era lazer. Não, era porque porque eu circulo de bicicleta na cidade. Sim, né? Aí o que acontece? Eu disse, não, você não vai ficar com essa história de ir para o escritório de bicicleta, voltar às 7 horas da noite de bicicleta, e segurança, e não sei o quê. Vamos descer as dunas e vamos para a cidade. Que a gente brinca dizendo isso. Vamos ficar ali mais próximo, que aí você consegue. E eu fico mais tranquila. Não fico tensa quando você pegar a bicicleta. Então não tem essa história do imóvel ideal. Então vamos lá. Muito boa. Esse papo aqui tá delicioso, gente. Maravilha. Aí você pega. Pode acontecer de mesmo chegando nesse processo de começar a visitar, nesse processo de apresentação de oportunidades, de possibilidades que o corretor está conduzindo, pode acontecer do cliente chegar à conclusão de que o que ele queria era errado? Total. Que era, não errado, mas não era coerente? Pode. Na minha cabeça, o verdadeiro consultor é o que faz isso. É o que faz isso. É o que consegue desconstruir a ideia, a percepção, eu não vou falar errada. Porque às vezes o cara não se conhece. E ele faz isso como? Afirmando ou fazendo perguntas? Perguntas, sempre perguntas. Portanto, se você está diante de um corretor que faz perguntas, isso. A probabilidade de você estar diante de um especialista que está pensando em você é muito maior. 80%. 80%. É isso, então? E digo mais. Que aula você está dando aqui, Tarcísio? Que aula? Digo mais, quando essas perguntas elas são... Eu sempre falo para o corretor que a primeira coisa é, Paulo, para entender melhor o teu perfil, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Sobretudo quando eu entendo qual é o perfil do cliente. Então às isso já é alinhado, reservado, né? Isso. Já é alinhado. É expectativa alinhada, né? Vou fazer algumas perguntas. Tudo bem para você? Todas são para utilizar no entendimento do teu perfil. E eu ser mais rápido, mais célere. Combinado? Pode ser? Então, prepara. Você não perder tempo, né? Eu digo que é o gatilho da previsibilidade. Sim. Quem faz isso muito bem são os pilotos, né? Quem anda de avião sabe que vai ter turbulência. Pra que bexiga o cara avisa? Quem não anda de avião já sabe que tem turbulência. Mas ele, a partir de agora, a gente vai passar por... E é muito legal passar já sabendo que a gente vai passar. Concorda? Lógico. E não pegar, você pega de surpresa. É isso. Então, nessa técnica, a gente tem que utilizar isso. Paulo, tudo bem? Vou te fazer algumas perguntas sobre o teu trabalho, tua região, teu dia a dia, para que eu entenda melhor o teu perfil e eu possa te ajudar. Sugerir o imóvel correto para você. Porque às vezes, Paulo, aí bora pro storytelling. Acontece de você ter uma percepção e essa percepção na prática ser diferente. Então, para a gente encurtar esse caminho, eu quero te atender de maneira excelente. E para te atender de maneira excelente, eu vou fazer algumas perguntinhas. Bem rápido, tá? Não, fica à vontade. Acabou. Um mau profissional pode fazer realmente um estrago Pode. Pode, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Inclusive financeiro, né? Inclusive financeiro. E tem outro estrago que eu hoje
você também sabe bem disso, que é o estrago psicológico, né? O transtorno é incrível que cria na gente, a agonia, a agitação, a ansiedade que desencadeia por um mau negócio, né? Então, é nítido e claro que fazer bons negócios é para saúde mental, sabe? Sim. Inclusive bons profissionais. Tem gente, clientes, viu, Paulo? Que percebe que o corretor não é preparado, que o profissional que ele está fazendo o negócio não é preparado e insiste em dar oportunidade. E aí você começa a negociação já sabendo que não vai dar certo. Não vai. Então não adianta. Ele não deu certo com ninguém, não vai ser com você que ele vai dar certo. Agora, Paulo tem um histórico de várias negociações positivas. Conheço fulano, conheço cicrano, que pode dar errado? Pode. Imagina cara que deu errado. Ele vai dar certo com você? Então, nessa análise é muito importante, sabe? Procurar essas referências de sucesso, né? Do corretor, saldo positivo, né? Do corretor, né? Do corretor. Isso. Né? Então, vou procurar alguém. Tem que conversar, né? Tem que conversar. Tem que conversar. Conversar com pessoas, pedir indicações, né? E pedir referências, né? A esse corretor, a quem você já entendeu. Isso. Aquela coisa que a gente estava conversando logo no início, né? Como é que a gente identifica se uma pessoa é especialista, né? Se ele conhece. Se ele domina. Se ele domina. Pra né? mim... Como a gente identifica se uma pessoa primeira coisa é posicionamento. Tá? O posicionamento. Nas redes sociais também? Não. Na postura. Na postura. Isso. Esse cara tem ansiedade para falar sobre o negócio dele? Sim. Ou ele é um cara profissional? Que respira, escuta o outro, para. Isso diz muito da condição financeira, do quanto o cara lê, da educação. Sim. E aí eu já sei que eu não vou ter problema. Agora eu peguei um profissional, o profissional sabe de tudo. Entende de tudo. Não delega para ninguém. Opa. Fala mal de 3, 4 profissionais. Sinal vermelho. Não vai dar certo para mim. Ele não está alinhado. Não tem postura. Não tem. Eu sei que eu vou me estressar com ele. Entendeu agora? É equivocado. É totalmente equivocado. Isso serve para tudo. E as redes sociais podem enganar muito? Então? Muito. Número de seguidor. Você sabe, né, Paulão? É muito fácil. Eu tenho até uma dificuldade. Porque muita gente que foi trabalhar comigo, você conhece os caras aí top, fera que eu já, pessoal lá da Trio. Sim, poxa. E aí disse, Tarcísio, eu tinha até, cara, um certo preconceito com quem está muito nas redes sociais. Sim. Porque parece que quem está muito nas redes sociais não entrega. E quando a gente vê alguém nas redes sociais e que entrega, a gente estranha. Olha que negócio legal. Olha que alerta importante. Sim. Então cria um pré-conceito daquela configuração e depois você se surpreende. Então cria o saldo positivo. Sim. Então eu acho que nas redes sociais eu tenho que ter cuidado com essa... A gente deve se posicionar. Você acha que o cliente deve seguir corretores? Sim. Pode ser positivo isso, inspira. Mas como se proteger? Como o cliente deve se proteger para saber o que é real e o que é fake? Né, que negócio. Eu sempre observo na relação de consumo prática de atividades rotineiras. Certo. E não práticas e exposição de algo que eu tô só criando. Conteúdo, o vídeo, o carrão. Não é isso que faz passar confiança pro cliente. Agora o dia a dia. Onde é que ele tá? Se ele foi pra igreja, se ele voltou, sabe? O lifestyle dele real. Certo. O cliente que ele atendeu. A negociação que ele fechou. Isso tá no Instagram? Tá. Aí sim, isso faz pontos para que eu confie naquela... E falando para o corretor, é importante que ele faça isso também, né? Que ele que ele se posicione na rede social. Ou seja, dando... Quer dizer, não é só lifestyle, mas vamos lá. Será que tem um outro nome que a gente poderia dar? Workstyle, né? O workstyle. Ou seja, o que acontece? Bastidores. O nome é bastidores, né? Exatamente. O que está acontecendo ali? Eu recebi recentemente um vídeo de uma senhora que, inclusive, não fazia vídeos nas redes sociais, uma corretora, uma senhora já. Ela trabalha com o esposo lá de Praia Grande, em São Paulo, Dona Iracema. Né? Não sei se ela está assistindo a gente aqui, mas... e muito legal, porque ela não fazia vídeo de jeito nenhum. O Israel Pires foi numa imersão nossa lá em São Paulo, deu uma palhinha lá para eles, fez uma dinâmica com ela veio, e aí ela me surpreendeu. Mas me surpreendeu de um jeito que eu disse, meu Deus do céu, se eu fosse um cliente de uma mulher dessa, olha aí, eu ficaria absolutamente apaixonado e encantado e preso. Sabe por quê? Olha o primeiro vídeo que ela faz. Ela chega dentro do carro
E dentro do carro, com o esposo dela, disse: oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Assim, ainda não usando as técnicas e tudo, mas não interessa, ali era autêntica, ela era real ali. Que conecta mais do que com a técnica. Muito mais, né? E ela dizendo assim: olha, hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, é um dos meus primeiros vídeos, e eu estou fazendo um vídeo aqui sobre a nossa ida a um apartamento, mas para fazer pós-venda. Só que é um pós-venda diferente. É um pós-venda onde nós estamos indo para receber um sofá da nossa cliente. A cliente não mora aqui, ela mora em São Paulo, não mora na Praia Grande, ela comprou um sofá e ela queria se certificar que o sofá realmente estava em perfeito estado. Então nós estamos indo lá agora para receber esse sofá e garantir que... Caraca, é jogo de gente grande. É jogo de gente grande. Como quer que eu lhe diga? Como é que fica vende muito mais do que vender a fachada. Meu Deus do céu. Aí o cara pega e bota a fachada do empreendimento e diz: olha que lindo, venham comprar, condição especial, entrada facilitada. Isso não vende porra nenhuma. Cara, que coisa linda. Então, quer dizer, o corretor também pode ajudar a criar uma percepção correta. Eu vou usar o termo. Diga. Mais coerente. Para quando você procurar um corretor para os clientes. Procure um concierge. Tá. É uma pessoa que, para quem não sabe o que é o concierge aí, explica aí melhor o que é que ele faz. É o cara que serve. Ele é altamente preparado, concorda? Conhece muito. Conhece tudo, entende, mas eu tenho que dizer para o meu cliente, a partir de agora, seu Paulo, você vai ter um concierge. O que o senhor precisar do seu imóvel, chaveiro, eletricista, eu tenho um hub de serviços e de pessoas para te ajudar. Nossa. A partir de hoje, eu não quero o senhor se preocupando com nada do seu imóvel. Acredito que Iracema faz isso, né? A gente é gêmeo, não, né? Não, né? É porque eu vi muito você. Naquele tempo de outrora, aqueles... aquele bonitão, cabelão bonito. Eu disse, pô, será que eu vou ter uma cabeleira daquela? Olha, aí você ficou igual a minha. Eu gostei. O Tarcísio está lembrando aqui uma coisa. Por exemplo, gente, só para trazer na prática, e às vezes analogias, elas ajudam muito a gente a entender. O concierge, muitas vezes, ele está ali no hotel, né? Ali é aquela pessoa que vai dar dicas para você. Aí você chega assim e diz assim: moço, dá uma dica aqui de manhã, né? De uma praia que a gente possa ir, próxima daqui, enfim, e que a gente quer conhecer aqui. Aí o concierge, ao invés de dar uma dica, ele diz assim: quanto tempo vocês têm? Boa. Exatamente. Porque se eu tiver 2 horas, a praia é uma. Isso. Se eu tiver o dia inteiro, a praia é outra. Isso. Se eu tiver até meio-dia e eu quero almoçar e já está programado almoçar em tal lugar, ele já vai adequar. Gente, vocês entenderam? É isso. Que coisa, né? É, muito importante, muito. Meu Deus do céu. E aí, céu. Sabe o que a gente vê, Paulão? Nádia, anota essa do concierge aí, Nádia. O Tarcísio foi brilhante aqui. Produção, anota aí a do concierge, porque eu vou usar essa do concierge. É muito importante. Porque ela ajuda muito. E digo mais, as pessoas que têm mais dificuldade em servir são as que menos encantam o cliente. É verdade, lógico. Você ganha a comissão. A venda vai acontecer. Você sabia? O cliente está assistindo a gente, ele compra a pessoa que é seca, mas não encanta. Você sabia que você falou de uma coisa aí tão importante? Uma pesquisa feita, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque você aqui é o protagonista desse negócio, mas uma pesquisa que foi feita, gente, com mais de 1 milhão de vendedores ao longo de 40 anos em 21 países. Identificaram as 5 qualidades, as 5 qualidades dos supervendedores. Tá. Qualidades que eles... Supervendedor, tá aqui elas, tá aqui elas, tá aqui elas. 5. Primeira foi empatia, segunda foi persuasão, sabe qual foi a terceira? Servir. Prontidão em servir. Olha aí. Prontidão em servir. Quero até complementar o que você está dizendo. Ser servido é uma declaração de amor. Opa. Né? Algumas manifestações de amor, elas são dadas pelo serviço. Então o cara, ao servir, ele está dizendo: olha o quanto isso é importante para mim. A gente não vai entrar aqui em questões religiosas, mas espiritualmente, analisando a vida de Jesus, ele só veio para fazer 2 coisas: amar e servir. Acabou. Só 2. Acabou. Amar e servir. Servir amando e amar servindo. É isso que o corretor deveria também incorporar. Né? Primeiro ponto é gostar, amar por servir, sabe, Paulo? Eu acho que a relação de servir, ela também, ao longo culturalmente, ela ficou muito pejorativa. Ficou. Servir. Eu sou menor? Como porque se eu estou fosse servindo. menor, né? Em outros países, em grandes culturas, que a nossa também é uma grande cultura, as pessoas que se desenvolvem com isso, elas têm isso como caráter. Caráter? Ele bota a mão para trás. De caráter. Eu acho que os grandes... as minhas grandes inspirações de pessoas milionárias, vou falar de dinheiro, mas vou falar de comportamento também.
são esses milionários, sabe? É o cara que bota a mãozinha pra trás, deixa a equipe dele todinha ser servida, que ele tem mais de 50 profissionais, ele espera e o povo, vai comer não, fulano? Aí ele faz assim, não, coma, eu já comi. Ele não comeu. Mas ele está mostrando para as pessoas que ali estão que elas são mais importantes do que ele. E o corretor precisa dessa demonstração, né? Precisa. Vamos lembrar o que é que Jesus disse. Aquele que quer ser o maior, que seja o que serve. Exatamente. Quer ser o maior? Ah, vocês querem ser o maior? Então sirvam. Verdade. Né? Verdade. Me diz uma coisa, que a gente está caminhando para o final. Nossa, é pouco tempo. Bom, né? Eu acho que é a paixão que eu tenho por você. Essa paixão é mútua. Pode ficar certo disso, irmão. Olha só, quando é que o corretor dá sinais para o cliente de que ele é um corretor que não está focado na necessidade, no foco de interesse do cliente? Quando é que o cliente tem que começar a ligar um sinal de alerta porque o corretor está começando a dar, sabe, sinais de que... Não importa o interesse do cliente. E eu acho que eu não vou ser bem servido, eu não estou... Me dá aí alguns sinais. Primeiro ponto. Infelizmente, a gente tem que falar... Tem mal profissional em toda e qualquer profissão. Isso, verdade. Tá? Verdade. Mas existe na nossa também, como corretor de imóveis. Agora, o nosso compromisso aqui com você, cliente, então nós temos que lidar. Isso. Esses elementos aqui. Primeiro, agonia. Agonia gratuita. Agonia. Não é celeridade, é agonia. Que legal, olha aí. A agonia gratuita é o ponto 1. Agonia versus celeridade. Isso. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O senhor tem que ir hoje, tem que fazer. Não. Agora. E é bom porque o nordestino sabe bem o que é agonia. Sabe. Quando eu tenho a celeridade, porque eu vou perder a oportunidade, é uma história. É precisão. Aí tem coerência, é precisão. Assertividade. Já levei, por exemplo, eu posso mudar. Eu preciso que o senhor agende essa visita até amanhã. É uma agonia, tá? Seu Paulo, eu fiz 3 visitas ontem. Tenho certeza que até domingo, na minha experiência, a gente negocia. E antes de eu negociar com qualquer pessoa, eu queria que o senhor visse. Pronto, Aí criou um ambiente, deu os dados. Deu uma história. Criou uma coerência para poder urgenciar meu cliente. O contexto está definido, né? A pessoa atende-se ou não. Isso diz quem é o profissional. Agonia. Eu sou cliente. Gostei. Eu sou cliente. Qual o contexto que esse cara está me acelerando? Gratuitamente, não é um bom profissional. Agora, ele criou um contexto, valorizando os fatos, trazendo os dados para mim e mostrando coerência. Isso é um bom profissional. Show. Segundo ponto. Quando ele domina muito o produto. Tá? Quem domina muito o produto é porque tem tempo para estudar. Quem tem tempo para estudar é porque ganha dinheiro. Tá. Quem ganha dinheiro Mas estudando... isso é mal? Isso é ruim? Não, nós estamos falando dos pontos ruins. Então, ponto ruim. Primeiro, agoniado. Isso, é o agoniado. Quando ele não domina... quando ele não domina. Sim, agora eu entendi. Quando ele não domina é porque ele não vende. E ele não entende que vender e estudar o produto traz e qualifica cliente. Clientes, vocês são qualificados pelos corretores que vocês estão sendo atendidos. Como o corretor equilibra? Porque às vezes muitos corretores eles compreendem esse domínio de forma equivocada, achando que eles precisam fazer uma palestra sobre o produto. Boa. Tá. Me fala sobre isso. Tá. Primeiro, eu só respondo o que é necessidade. Só o necessário. Só o que é necessidade. E quando eu dou alguma informação, eu imediatamente o quê? Eu valido com o cliente, é isso? Esse faz seria o caminho? sentido para você? Pronto, Isso aqui era importante. Como o senhor usaria? Isso. Tem um comportamento que na hora da observação, que o cliente está percorrendo o imóvel ou vendo, eu preciso observar, né? Sim. Aí o cara fica no celular, o cara dá as costas. Opa! Não é um profissional preocupado com o cliente. Não é. Foi ver o imóvel e o cara não lhe deu atenção. Já tá pensando no outro, não tá no presente, não é cliente. Tá aqui, ó. Eu tô com o meu cliente, se eu tiver com o meu cliente na mesa, tá aqui. Minha esposa sabe, meus filhos sabem. Eu tô em atendimento, eu aviso antes. Tô em atendimento, tá? Eu tô aqui na mesa. Toda a minha atenção é pro meu cliente. Tá. Então, o cliente que tá procurando um imóvel e você não tem total atenção do corretor, esqueça. Perfeito. Ele não é profissional. Ou não está pronto para ser o profissional que você merece, que você precisa. Existem profissionais assim, tá? Existe. Não estou dizendo uma utopia, não. Existe. É só procurar. Muito legal, muito legal. Tarcísio,
Pô, cara, pouquíssimo tempo. Não é? Pouquíssimo tempo. Não deu pra gente cobrir todas. Nem falamos sobre o pobre coitado do vendedor. Vai ser no próximo. Sim. Você me promete. Prometo. Olha que você está fazendo promessa pública aqui. Tá bom. Que na próxima vez que você estiver em Fortaleza, lhe aviso. Você me avisa. Bora. Com antecedência para eu poder marcar para você vir aqui de novo. Bora. Bom, você que está aí vendo pelo YouTube, você está vendo pela TV, não vai conseguir fazer isso. Mas mesmo assim você pode ir lá no Casa Concreta. Como é que é, Nádia? É @ Casa Concreta, é só isso. Podcast, não é isso? @ Casa Concreta. Você vai lá e deixa lá, ou então você deixa no YouTube. Você manda uma mensagem para o coisa. Você vai me dizer se isso aqui não foi válido ou não. Massa. Foi uma aula. Eu vou mandar fazer um e-book disso aqui. Boa. E o nosso vai ser o mais visitado. Vai. Eu sou pé quente, tô avisando aí. Os clientes vão tudo curtir, dar like aí e comentar. Irmão. Como é que as pessoas te acham? Tá. @ professor.tarcísio. É professor tudo isso, mesmo? Escrito completo. Professor. Sem sigla. Tarcísio. Tarcísio. Professor.tarcísio. Que aula, irmão, que você me deu aqui hoje. Obrigado, nos deu. É troca. Foi um privilégio. Você transborda para mim há muitos anos e eu só quero retribuir. Gentileza sua. Grato. Olha, Deus te abençoe muito. Amém, meu irmão. Viu? Deus te abençoe. Que bom. Você foi campeão demais aqui para todos nós. Obrigado. É isso, gente. Quando a gente traz gente boa que entende, domina e domina o assunto, dá nisso, né? Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Valeu.